102. Regressor Instruction. Capítulo 506. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Orientador Lake Long. Vamos para Eldorado, a cidade de ouro. Orientador Lake Long. Vamos para Orientador Lake Long. Abri os olhos ao ouvir uma voz me chamando. Sinto como se tivesse dormido feito pedra, mas acordar não foi agradável. No entanto, recordando o que acabara de acontecer, fechei minhas mãos. Tive êxito. Definitivamente é uma sensação diferente. O mundo na consciência de Kim Il-sung era bem realista, mas a realidade ainda é a melhor. Fechei minhas mãos e finalmente notei onde estou no momento. Ainda estou na carruagem. Tive êxito. Estou um pouco preocupado com o que acontecerá a seguir, mas acho que é o suficiente para dizer que tive êxito sem problemas. Queria aproveitar um pouco mais, mas não tinha tempo para isso. Precisava entender a situação atual. Não estou tão preocupado porque tenho certeza de que não usei a hora inteira, mas mesmo assim olhei para fora. Estava tão apressado que até esqueci da existência dos hologramas mágicos na minha frente. No momento em que coloquei a cabeça para fora da janela, vi imediatamente que a base estava em caos. Aparentemente já faz um bom tempo desde o início da batalha. Roar! Resistam! Resistam! Fogo! 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 Magos, preparem-se para usar seus feitiços. Continuem até esgotar a mana. Não recuem, não importa o que. Não recuem. Droga! Não recuem. Não recuem. Não se esqueçam de que Deus Abenigore ainda está conosco. Lutem até não poderem mais. Não podemos deixar que os demônios sujos apaguem a luz do nosso continente. Crack! Boom! Não deixem eles subirem aqui. Não deixem eles escalarem o muro. De jeito nenhum. Arag! Seus humanos sujos. Como ousam? Uau! Eles estão resistindo melhor do que eu pensava. Me sinto um pouco aliviado. Minha mente ainda está confusa, e não tenho certeza se estou sonhando ou acordado. No entanto, a cena na minha frente é definitivamente real, então minha mente confusa começou a clarear. Suspirei aliviado e olhei para o lado. Vi Lonovera tapando o nariz. Senhorita Lonovera. Me desculpe, orientador Lake Long. Acho que é porque vi algo realmente provocativo. Do que diabos ela está falando? Olhei para Lonovera novamente e finalmente percebi por que ela estava tapando o nariz. Ela está tentando parar um sangramento nasal. Entretanto, esse não é o único detalhe que chamou minha atenção. Seu rosto está bem corado, e ela tremia. Não posso deixar de me perguntar o que ela estava fazendo. Então é por isso que ela produziu tudo isso como um cachorro. Não pretendo culpá-la agora porque o plano foi um sucesso. O cenário que ela criou de improviso também foi útil. Assenti ao recordar a péssima performance anterior. Lonovera me olhou preocupada. Você não ficou satisfeito? Do que diabos ela está falando? Não está satisfeito com o quê? Sim, porra. A performance foi decepcionante. Não, não é nada. Mais importante. Por favor, me dê uma breve visão geral da situação atual. Certo, certo. Bem, já se passaram 40 minutos desde que a batalha começou. Os humanos ainda estão resistindo. Eles estão se saindo melhor do que eu pensava, então eu apenas tenho observado a batalha. Il-sung ainda não apareceu? Sim. Acho que levará um pouco mais de tempo. Quanto tempo? Não vai demorar muito. Diferente de você. Aquele humano está inconsciente há muito tempo, mas você não precisa se preocupar muito. É bem provável que ele recupere os sentidos em 1 hora, no máximo. Claro, pode ser antes disso. Geralmente, levaria cerca de um dia, mas como ele é um humano de alto nível. 1 hora. Será que eles aguentariam até lá? Não posso afirmar com certeza, mas deve ser possível. Impressionante como faziam os demônios recuar usando táticas padrão de guerra de cerco. Posso sentir o desespero deles. Lutavam como um só, mas Park Deuk-gu se destacava. Esse porco é bem impressionante. Vamos resistir o máximo que pudermos. Só precisamos aguentar um pouco mais até que os reforços de outras bases cheguem. É difícil explicar, mas parece que a atmosfera havia mudado por causa dele. Não, de fato havia mudado.
Ele está emitindo um buff desconhecido que envolvia todo o exército. Não tinha muitas expectativas em relação a ele, mas está claro que ele melhorou um pouco. Ainda não é muito bom em combate, mas a forma como se posicionava no meio do exército, levantando o moral das tropas enquanto tentava deter o avanço dos demônios, me lembra de um paladino em uma guerra santa. É realmente uma guerra santa, pois a batalha em curso era entre o continente e os demônios que tentavam dominá-lo. Shaira está lutando contra a Radical do mesmo nível que ela, e o mesmo acontecia com os outros. Não posso deixar de sentir orgulho ao ver a Guilda Azul se unindo e cuidando de toda uma linha defensiva. Há uma hora, alguns membros da guilda pareciam confusos, mas agora estavam lutando com vigor renovado. Fiquei satisfeito com seus esforços. Claro, ainda estou preocupado, mas minha preocupação é com o fato da situação estar progredindo muito bem. Precisa acontecer alguma crise. Para ser um pouco mais dramático. Desse jeito, a Guilda Azul e as tropas na base 17 conseguiram repelir os demônios sem a ajuda de Qin Sung. Infelizmente, seria um erro pensar assim. A batalha continuou, e vi que as tropas da base 17 estavam sendo empurradas para trás. Isso aconteceu porque Donovan finalmente entrou na batalha. Sinceramente, estou farto de vê-lo avançar pelo campo de batalha. A cada golpe de seu punho, dezenas de pessoas eram arremessadas, e cada vez que ele se movia, tudo tremia. Tenho certeza de que ele é um pé no saco aos olhos das pessoas que defendiam a base 17. A base 17 deve criar uma força-tarefa especial logo, mas percebi que eles não tinham o luxo de se retirar, pois vi Park Deokegu avançando para impedir o avanço de Donovan. Ele não foi para vencer. Park Deokegu foi para lá para resistir. A forma como ele erguia seu escudo para bloquear os ataques de Donovan me lembrou Davi na frente de Golias. Park Deokegu é pequeno em comparação com Donovan, então é inimaginável quanta pressão ele deve estar sentindo agora. Donovan balançava seu punho enquanto Park Deokegu bloqueava. Park Deokegu já havia abandonado sua espada para focar na defesa, mas ainda parece ansioso, o que me deixa ansioso também. No entanto, vejo que ele está se saindo bem resistindo. Que divertido. Humano. Você é divertido. Seu lixo humano. Ah. Obviamente, ele não está na melhor condição. Helena e Sun Yeong combinaram seus poderes para bufá-lo, mas ainda há uma clara diferença de força. Tenho certeza que o próprio Park Deokegu sabe que seu corpo está ficando mais fraco e suas lesões se acumulando. Mesmo assim, ele permanecia firme. Ao ver Park Deokegu diante de Donovan, não posso deixar de sentir tristeza. Sempre que ele não conseguia receber poder divino, ele se recuperava bebendo poções. Quando se tratava de ataques que ele não conseguia bloquear, ele os evitava rolando para longe. A melhor maneira de descrever Park Deokegu agora seria com as palavras, tenaz e persistente. Kofi. Park Deokegu cuspia sangue. Tenho certeza de que seus órgãos não aguentavam mais a pressão. No entanto, Park Deokegu nem sequer parou para limpar o sangue de seu rosto e continuou diante de Donovan. Pude notar que eles estavam tentando isolar Donovan usando Park Deokegu para obter vantagens em outros setores da batalha, mas o método de isolar Donovan é muito cruel. Park Deokegu tinha que suportar uma dor imensa e se levantar e se levantar novamente. Não tenho certeza, mas acho que Park Deokegu se voluntariou para isso. Caso contrário, ele não conseguiria permanecer de pé por tanto tempo. Donovan. Preciso me livrar desse bastardo o mais rápido possível. Me pergunto o que Kim Sung está fazendo. Olhei para Lanoveira, pensando que talvez Kim Sung tivesse adormecido novamente. No entanto, a súcubo ao meu lado apenas balançou a cabeça e permaneceu quieta. A maré começou a virar nos outros setores também. Shaira teve que ficar fora de controle para acompanhar o radical com quem estava lutando, e Helena também está ficando sem poder divino. Por outro lado, Park Deokegu ainda está fazendo seu trabalho, embora a linha estivesse recuando. Infelizmente, a situação chegou a um ponto em que uma pausa era necessária. Não posso esperar mais. Merda, não posso aparecer em uma situação assim. De repente, houve uma mudança brusca nos múltiplos hologramas mágicos flutuando na minha frente. Um holograma mágico estava exibindo apenas estática. Pensei que havia algo errado com o familiar no espaço de Kim Sung. O demônio na sala de situação ficou confuso,
mas sorri porque o desaparecimento do familiar significa apenas uma coisa: ele finalmente despertou. Ele está aqui. Ele está aqui. Vírgula. Por favor, me dê uma visão geral do campo de batalha, solicitei. Certo. Foi dramático, e não poderia ficar mais dramático que isso. Para ser exato, uma luz deslumbrante irrompeu do espaço de Kim Il-sung e passou por todos. A batalha momentaneamente parou, e todos olharam para cima. Ua! Ele está de volta. Park Deok-gu, que estava deitado no chão, murmurou. Donovan também olhou para o céu, como se não entendesse o que estava acontecendo. Mestre da guilda, murmurou Jui Jin. Kieri olhou para baixo e começou a chorar como uma típica heroína, enquanto Park Yeon-joo, ensanguentada, sorria. Os membros da guilda desesperados gritaram e começaram a reorganizar as linhas defensivas mais uma vez. As tropas perceberam que as coisas estavam prestes a mudar, então reuniram toda a força que podiam para dar um passo à frente. O clima mudou. A cena seguinte seria um clichê, então uma música inspiradora deveria começar a tocar agora. Eldorado. O que? O que está acontecendo? Isso é clássico. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Muito bom. Essa fala é perfeita para você, ator Donovan. Donovan acabara de proferir a fala de um vilão típico. Confuso, ele estendeu a mão em direção a Park Deok-gu, mas... Arag! Do nada, seu braço voou pelo ar. Meu braço voou. Até seus gritos soam típicos. Ao ver isso, Park Deok-gu sorriu fracamente. Tá atrasado, Young-si. A figura assentiu. Desculpe. O regressor completamente desperto ficou diante de Donovan. Um verdadeiro clichê perfeito. Kim Il-sung parece exatamente um protagonista típico de quadrinho shonen, o que me fez exclamar para mim mesmo. Porra, ele parece legal pra caralho. Merda. Sinto que estivéssemos prestes a bater 20 milhões de dólares de bilheteria. Regressor Instruction capítulo 507. Estou tão orgulhoso. Tão orgulhoso. Os artistas sempre ficam animados ao ver seu trabalho lançado. E é claro que o diretor do On Ki-young não é exceção. Arrepios percorreram todo o meu corpo e senti como se tivesse voltado a ser uma criança. A cena é similar àquelas dos quadrinhos, onde o aliado da justiça ficava diante do vilão após receber um aumento de poder. Fiquei aliviado ao ver o poder de Kim Il-sung. O que mudou? Ele conseguiu uma nova classe. Bem, como ele despertou? Ele realmente despertou? Tenho que confirmar por mim mesmo, mas parece que ele está com uma classe semi-mítica. Ele conseguiu sair de sua casca sem a ajuda de Elune ou Benigori. Sua espada constantemente emitia luz, então imagino que algumas de suas habilidades míticas foram desbloqueadas. Quem diria que a espada que ele havia conseguido no museu seria útil em uma situação como essa? Despertar. 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 O despertar de Kim Il-sung. Enquanto segurava sua espada com firmeza, Kim Il-sung olhou para Donovan e sua expressão revigorada deixava claro que ele havia se livrado dos fardos pesados que carregava até então. Os heróis que lutam com um coração revigorado e relaxado sempre serão mais fortes do que aqueles que carregam fardos pesados em seus corações. O protagonista não perderia, especialmente quando tivesse uma convicção inabalável. Pude ver Kim Il-sung respirando fundo através do holograma mágico. O observava através do holograma mágico, mas sinto como se estivesse sendo magnetizado. Sem dúvida. Escolhi o ator certo. Kim Il-sung é bonito, então ele ficaria bem em qualquer situação. Além disso, havia outro ator principal. Um bom filme tem que ter um bom vilão. É diferente do meu plano original, mas o cara certo estava aqui. O ator Donovan tinha que levar uma surra e ele está interpretando o vilão perfeito. Claro, ele na verdade não está atuando. Entretanto, as peças do quebra-cabeça se encaixavam, então não posso deixar de sorrir satisfeito. Como você ousa? Como você ousa? Um mero humano. Um mero humano. Uau, estava me perguntando por que ele não estava dizendo essa frase. Como você ousa? Meu braço. Essa é uma boa fala também. Eu teria ficado triste se você não tivesse dito essa fala. Sério. Uf. Donovan saltou e balançou os punhos. Parecia que ele queria mostrar a todos que não estava levando Park Deok-gu a sério, porque ele reuniu poder suficiente para destruir uma colina. No entanto,
Nosso adorável regressor evitou facilmente seus ataques. O vento provocado pelos punhos de Donovan destruiu o entorno, mas Kim Il-sung não piscava nenhuma vez. Ele estava lendo os movimentos de Donovan. Ponto. Que lindo. Donovan estava tentando se aproximar enquanto Kim Il-sung tentava manter uma certa distância dele. Tenho certeza de que ele achava que poderia se machucar se os punhos de Donovan o atingissem. Donovan estava começando a ficar irritado e começou a movimentar os braços como se tivesse enlouquecido. Infelizmente, o membro mais fraco dos 4 reis celestiais jamais conseguiria triscar um dedo no protagonista. O resultado ainda não saiu, mas a batalha já pode ser considerada encerrada. Não havia como Kim Il-sung perder. Kim Il-sung estava balançando sua espada enquanto esquivava. Um espadachim ou guerreiro experiente manejando suas armas pareceria incrível aos olhos de qualquer leigo, mas os movimentos de Kim Il-sung são simplesmente incompreensíveis. Acho que ele ficou muito forte. Tenho certeza de que Kim Il-sung estaria em perigo se Donovan conseguisse atingi-lo, mas Kim Il-sung parecia estar testando o novo poder que acabara de adquirir em Donovan. Parece que Donovan também ficou ciente desse fato, pois ele começou a ficar ainda mais louco com seus ataques. Como ousa me enganar? Como ousa me enganar, humano sujo? Você está diante do grande Donovan, um alto sacerdote da 27ª Legião. Vou despedaçá-lo. Eu vou te destroçar, não importa o que. Ponto. O mesmo vale para os outros humanos aqui. Humanos insetos. Morra-ag. Ponto. Enquanto estava distraído, Kim Il-sung feriu a perna de Donovan. No entanto, Donovan ainda permaneceu fiel ao seu papel enquanto xingava. Então não tenho escolha senão agradecê-lo por isso. Adeus, Novan. Realmente. Isso é um adeus. O sacrifício vivo que vou oferecer ao meu amigo Kofi. Ponto. Droga. Eu. Ponto. Não serei derrotado por um mero humano. Não posso. Minha promessa ao meu amigo Win. Não posso quebrá-la. Puxa, Novan. Ao vê-lo lutar, quase fui às lágrimas. Em vez de voltar para o inferno, ele decidiu usar os últimos resquícios de seu poder. O demônio de grande porte se transformou. Provavelmente, ele usou todos os méritos que acumulou até então, apenas para se transformar aqui. Lonover olhou para ele como se ele fosse patético. Idiota. É vergonhoso que alguém como ele seja meu camarada. Donovan parecia ter ultrapassado seus limites. Geralmente, um demônio sofreria uma penalidade ao ser convocado aqui. No entanto, Donovan usou todos os seus méritos para se transformar e exercer seu verdadeiro poder como um demônio semimítico. Sinto pena dele por sua vontade desesperada de cumprir sua missão, mesmo que isso significasse resistir ao sistema. Entretanto, ele está destinado a morrer no roteiro que eu escrevi, então é lamentável. Meu amigo. Ele não é seu amigo. O quê? Ele não é seu amigo. Isso mesmo, Il-sung. Caramba, é isso. O que você sabe? Como ousa falar bobagem? Você não passa de um mortal inútil. Não sabe nada. Bastardos. A conversa terminou aí e a expressão de Kim Il-sung mudou. Vou matar todos vocês. Donovan reuniu uma tremenda quantidade de mana, tremenda o suficiente para me fazer estremecer, e então um punho gigantesco caiu do céu. Exagerando um pouco, senti como se estivesse testemunhando o pesadelo que aconteceu em Laios novamente. No entanto, Kim Il-sung parecia calmo enquanto flutuava lentamente no ar. Ele vai dar seu golpe final? Pelo ar entre Donovan e Kim Il-sung, pude notar que ambos estavam prestes a usar seus golpes finais um contra o outro. Um punho do tamanho de uma casa cai do céu, e a espada do Kim Il-sung emitiu uma luz tão brilhante que eu não consegui olhar direito. A luz vermelha do pôr do sol que vimos antes de nos separarmos, tomou conta dos arredores e afastou a escuridão. A visão é tão bonita que não consegui encontrar palavras para descrevê-la. Uau! Não tenho certeza se é apenas minha imaginação, mas a luz vermelha semelhante ao pôr do sol é tão parecida com a luz que tínhamos visto em sua consciência que eu não posso deixar de pensar que ele se inspirou naquela luz. Kim Il-sung mordeu os lábios e balançou sua espada da amizade prometida elegantemente. A luz massiva e deslumbrante da espada iluminou a escuridão e dividiu Donovan a meio. Ah! Merda! O ataque de Kim Il-sung quebrou a barreira de Donovan, e não há necessidade de explicar o que aconteceu em seguida. Eu, por um
por um mero humano. Ah, hectares e hectares. Me diz. Culpe. Meu amigo. Me. Desculpe. Belial. Ah, hectares. Foi um final chocante para Donovan, que, basicamente, havia se tornado um símbolo da 27ª Legião. Faço parte da mesma legião, então comecei a pensar que tinha que sair daqui o mais rápido possível. O primeiro ato terminou, e o segundo ato deve começar agora. O clímax havia sido alcançado, então é momento de encerrar o capítulo. Vamos sair, senhorita Lonovera. O que? Você? Não. Eu devo me mostrar um pouco. Tenho que dizer a eles sua próxima missão. Qual é a próxima missão? Não tenho certeza. Agora que o continente recuperou sua última esperança, é hora de eles revidarem. Nós nos retiraremos no momento certo e nos prepararemos para a batalha final. Isso deve dar a eles algum tempo para descansar e relaxar. Ah! Eles conseguiram proteger a base 17, então provavelmente estão pensando que tem uma chance contra nós. No momento, tudo o que tínhamos que fazer era preparar o confronto final com nossas tropas contra as deles. É claro que a batalha iminente certamente será intensa. Seria uma batalha clichê, intensa e melancólica contra o Lorde Pestilento e seu amigo, o espadachim gênio. No entanto, as coisas só aconteceriam dessa forma se eu pudesse acompanhar Kim Sung. Achei que poderia fazer isso depois de me tornar o Lorde Pestilento, mas ficou claro que Kim Sung é mais poderoso do que eu pensava. Ele se tornou mais monstruoso do que eu imaginava, mesmo após acabar de despertar. Parece que ele realmente merecia ser chamado de gênio, e não é de admirar que um gênio conseguisse derrotar um demônio alto sacerdote. Devo começar a malhar? Ponto. Devo começar a fazer algumas flexões? Minhas estatísticas são tão baixas que eu sequer me atrevo a lutar contra ele mano a mano. Posso encontrar uma maneira diferente, mas acho que seria uma bela visão se eu enfrentasse, mesmo que significasse receber ajuda de Belial, o Lorde de muitos demônios. Como um corrompido, gostaria ouvi-lo dizer: volte, Sr. Killong. Volte aos seus sentidos. Pelo menos uma vez enquanto nossas espadas se chocassem. Tenho certeza que há uma maneira. Por enquanto, tenho que mostrar meu rosto à distância. Lonovera está um pouco nervosa porque faz um tempo desde que me mostrei, então eu dei um tapinha em seu ombro e mostrei meu rosto a eles de longe. Obviamente, estou usando a máscara de Doon Killong. Levantei lentamente a mão, e os demônios recuaram como uma maré recuante. Lonovera colou em mim e sorriu sedutoramente, como se não estivesse nervosa apenas alguns momentos. Tenho certeza de que eles se sentiam aliviados. A batalha havia terminado e terminou com a primeira vitória da humanidade. No entanto, imagino que muitos deles não começariam a comemorar ao perceberem que eles só haviam derrotado o mais fraco dos 4 reis celestiais. Fora que eles definitivamente não ficariam felizes ao pensar em lutar contra Doon Killong, o escolhido de Belial. É isso aí, pessoal. É assim que vocês se tornam mais fortes. A dor é uma bênção para a juventude. Estou bem distante deles, mas posso vê-los olhando para mim também. Não estava interessado, mas fingi estar animado e curioso sobre como um mero humano conseguiu derrotar Donovan. Como chefe final, olhei para Kim Sung como se o que ele havia feito não fosse nada demais. Encarei-os com indiferença, agindo como se o descuido de Donovan fosse a única razão para sua derrota. Kim Sung olhou diretamente nos meus olhos. Ele fechou as mãos e colocou a mão sobre o peito, prometendo que me salvaria de qualquer custo. No entanto, parece que o gesto que ele havia feito em sua consciência comigo não foi suficiente, então ele começou a falar também. Eu realmente não consegui ouvir, mas consegui ler seus lábios, e tenho certeza de que ele estava repetindo as palavras que eu havia dito a ele em sua consciência. Confio em você. Ah! Eu deveria colocar a mão na cabeça aqui. Segurei minha cabeça latejante como se estivesse tendo uma luta interna. Claro, a luta foi breve e logo me recuperei. Vi o olhar esperançoso de Kim Sung, mas sorri maliciosamente para ele, como se estivesse me divertindo. Porra, e sou tão carismático. Meus cabelos prateados esvoaçavam ao vento enquanto eu dizia. Ele era o mais fraco dos 4 reis celestiais, mas eu nunca poderia imaginar que meros humanos poderiam matar Donovan. Ponto. Vamos voltar, Lonovera. Parece que algo interessante está prestes a acontecer.
Sim, Sr. Lei Keelong. Fiquei imerso até o fim. Realmente. O final do primeiro ato foi quase perfeito. Regressor Instruction capítulo 508. Vamos voltar, Lonovera. Parece que algo interessante está prestes a acontecer. Sim, Sr. Lei Keelong. Uau, vamos assistir de novo. Vamos voltar, Lonovera. Parece que algo interessante está prestes a acontecer. Sim, Sr. Lei Keelong. Realmente muito bom. Embora não seja do tipo que se apega a cenas, mas, por algum motivo, queria continuar repetindo essa cena. Nosso olhar fixo foi o destaque do ato 1, e ficou ainda mais incrível como Dron Keelong se virou e saiu da cena de forma implacável. É disso que estou falando. Isso é uma produção de alta qualidade. Francamente, achei um pouco brega, mas tenho certeza de que cumpri muito bem o papel. Dei um gole de vinho, tentando apagar o pensamento de que eu tenho a mesma doença que Lonovera, e sinto como se estivesse no paraíso. A doença a que ele se refere é Shunibyo. Claro, beber vinho enquanto revia as grandes cenas do ato 1 não é nada demais, mas isso me trouxe muita alegria. Qualquer ser humano gostaria de passar um tempo sozinhos celebrando uma pequena vitória. Momentos como esse me motivam mais. No entanto, sinceramente, gostaria de apenas descansar pelo resto da minha vida. Dei mais um gole na taça de vinho e coloquei as pernas na mesa para ficar mais confortável. No entanto, alguém bateu na porta, então desliguei apressadamente o holograma mágico como se fosse um adolescente que não queria ser pego assistindo a um vídeo embaraçoso. Fiquei tão nervoso que acabei apertando o botão de retroceder. Felizmente, o holograma mágico não emitiu gemidos embaraçosos. No entanto, acabei vendo novamente a cena da morte de Donovan. O.C. Eu, por um mero humano. Ah, hectares. Me diz. Culpe. Meu amigo. Me. Desculpe. Belial. Ah, hectares. Puxa. Eu não queria ver isso. Fiquei um pouco nervoso, mas me certifiquei de que meu nervosismo não transparecesse na superfície. Olhei para a porta e vi Rimora me olhando preocupada. Desculpe, orientador Lei Keelong. Me desculpe P. Tudo bem. É óbvio que ela entendeu mal. Não foi culpa sua. Ah, certo, murmurei. Logo entendi sobre o que ela está falando. Não precisa se preocupar tanto. Definitivamente não é sua culpa. Aquele estúpido do Donovan. Ponto. Senhor Lei Keelong. Estou me sentindo muito mal. Eu não esperava que ocorresse um incidente, e também não esperava que levasse à morte do Sr. Donovan. Tudo por eu ter sido descuidado. Tenho certeza de que os outros estão realmente decepcionados comigo agora. Não, por favor, não pense assim. Não é algo pelo qual você deveria se preocupar, orientador Lei Keelong. Foi uma situação inesperada, e tudo por causa da estupidez dele. Mas a culpa foi dele por ignorar o roteiro e atacar a base 17. Ele poderia ter voltado para o inferno antes de morrer, mas tentou algo desesperado. Chamar isso de movimento estúpido é um eufemismo. Não precisa se sentir culpado pela morte desse bastardo. Sim, eu sei, Rimura. Não cometi nenhum erro. Não fiz nada de errado. A culpa é toda do Donovan. É isso. Diferente de mim, os demônios pareciam não ter sido tão afetados pela morte de Donovan. Os outros sacerdotes da 27ª Legião, na verdade, o chamaram de estúpido, ao mesmo tempo em que pareciam envergonhados de terem estado na mesma legião que ele. Donovan ficou tão imerso em seu papel que acabou morrendo por isso. Ele morreu e foi partido ao meio por um humano, após ignorar o roteiro e agir arbitrariamente. Ele poderia ter voltado para o inferno com a convocação reversa, mas decidiu usar seus méritos acumulados para se transformar. Porém, ainda assim acabou morrendo. Por isso, não posso deixar de pensar que ele é realmente estúpido. A maneira como ele morreu estava longe de ser uma morte nobre ou honrosa. Foi uma morte ridícula considerando seus muitos anos de experiência como um demônio da 27ª Legião muito antes de se juntar às 72 legiões. Os flexíveis moderados dentro da legião acabaram obtendo mais poder. Foi lamentável que ele me considerasse seu amigo até o fim, mas não sinto pena alguma dele. Se eu tivesse que fazer uma lista das mortes mais estúpidas na história dos demônios, ele estaria no topo da lista.
Ele conseguiu tornar seu nome conhecido como queria, mas de certa forma, fui eu quem mais contribuiu para a realização do seu desejo. O método foi diferente, mas ele provavelmente ficou satisfeito com suas realizações na vida após a morte. Enquanto me sentia orgulhoso, lágrimas de crocodilo começaram a escorrer de meus olhos. Ele foi um grande demônio. Digo, Sr. Donovan. Eu disse. Sim. Ele me disse que queria criar um novo inferno, que queria criar uma utopia que satisfizesse todos os demônios. E disse que estava disposto a morrer pela 27ª Legião. Orientador Lake Long. Sinto muito, senhorita Rimura. Posso ter um tempo sozinho? Sim, claro. Ah, por que você veio aqui? É talvez. Não, não é nada urgente. Estava apenas particularmente curiosa sobre os seus planos daqui para frente. De qualquer forma, não se preocupe muito com isso. Sério. Ninguém tem queixa sobre o incidente. Estou falando sério. Obrigado por me dizer isso, e eu lhe informarei meus planos assim que possível. Está bem. Desculpe por incomodá-lo. Não, eu que deveria pedir desculpas. Tentáculo Ouro abaixou a cabeça e beijou minha bochecha. Em seguida, ela encostou a cabeça em meu ombro. Obviamente, ela estava tentando me confortar. Claro, isso não importa muito, porque eu estou aliviado por poder ficar um tempo sozinho novamente. Além de aproveitar meu tempo sozinho, preciso organizar tudo o que tinha acontecido até agora. Ou seja, não seria exagero dizer que a visita de Rimura foi perfeita. Não estou realmente em uma situação em que posso fazer algo. Tracei o plano geral em minha mente, mas agora a bola está nas mãos dos humanos. A vontade de contra-atacar definitivamente ardia dentro deles, então provavelmente eles viriam aqui em breve. Tenho certeza de que eles já têm planos de como encerrar todo o arco de forma esplêndida, mas, é claro, ainda precisam de um dia para se recompor. Me virei para o holograma mágico enquanto bebi o vinho que Rimura havia servido para mim e vi que a base da União Continental está em clima alegre. Saúde. Saúde. Cantem canções de vitória. Vamos lá, meus amigos e camaradas. Os sacrifícios tiveram que ser feitos, mas seus sacrifícios ficarão gravados para sempre em nossos corações. Saúde. Saúde. Pela nossa vitória. Os anões cantavam canções de vitória. Levantem seus copos. Vamos brindar a vitória e honrar as vítimas. Vamos ser gratos por nossa pequena, mas grande vitória. Os humanos comemoravam solenemente sua vitória. O clima não é tão descontraído, mas eles comemoravam a vitória para melhorar o clima geral da base. Enfim, eles precisavam de um momento assim porque estavam esgotados mental e fisicamente. Tenho certeza que o centro de comando não teve escolha a não ser fazer isso, e eu teria tomado uma decisão semelhante se estivesse no lugar. É uma pena que eu não possa assisti-los de perto, mas mesmo de longe, posso notar que eles estão animados. Claro, aqueles que continuam elogiando Kim Naung se destacaram mais. Obrigado. Muito obrigado. Sim, você deveria agradecer. Pelo novo herói da humanidade. Por todas as batalhas futuras. O clima é muito bom. Pelo espadachim da luz. Pelo espadachim da luz. É um bom apelido. Espadachim da luz. Combina com você, Yunsung. Você pode ouvir, Yunsung? Cantem pela esperança do pôr do sol. Esperança do pôr do sol, então esse é o nome daquele golpe final? Foi tão poderoso. Pelo espadachim do pôr do sol. Uau, isso é legal. A raça humana acabara de conquistar sua primeira vitória contra os demônios depois de sofrer uma surra unilateral até então. Quando toda a esperança estava perdida, o herói da humanidade apareceu e acabou rapidamente com um dos 4 reis celestiais. Não admira que estejam animados. Sim, eu estava esperando por essas reações. Sinceramente, Kim Il-sung não tinha sido tão impactante ultimamente. Claro, as pessoas estavam começando a reconhecê-lo aos poucos, mas é inegável que sua presença era pequena até então. Ele é tão discreto que as pessoas diziam que não conseguiam entender por que eu estava trabalhando para Kim Il-sung. Alguns até faziam comentários terríveis, dizendo que Kim Il-sung era apenas um fantoche e que eu era o verdadeiro dono da Guilda Azul. Portanto, não posso deixar de comemorar ao ver que as pessoas finalmente estão reconhecendo suas habilidades. Normalmente, as pessoas esperam que um herói aparecesse sempre que o mundo está sofrendo,
E Kim Il-sung preenchia os requisitos necessários para se tornar um herói. Além disso, ele era o meio que unificaria o continente mais uma vez, então ele é importante. Eu não gostava do fardo de ser o herói da humanidade, então Kim Il-sung apareceu na hora certa. Basicamente, passei metade do meu fardo para Kim Il-sung, mas, ironicamente, ele parecia ter se livrado de todos os seus fardos. Claro, ele estava sentado muito longe, então eu não conseguia ver muito bem seu rosto, mas ele não parecia mais ansioso. Parece despreocupado, o que explicava seu humor atual. Ele estava definitivamente desconfortável com o fato de que eu fui corrompido, e a única razão pela qual ele poderia estar daquele humor era: confio em você. É tudo porque ele acredita que eu aguentaria até que ele chegasse. Os outros não pareciam muito diferentes. Não consigo ouvir muito bem o que Kim Il-sung está dizendo, mas tenho uma ideia sobre o que ele está dizendo com base nas expressões das pessoas ao seu redor. Felizmente, a voz alta de Park Deok-gu finalmente ajudou. Então você está dizendo que nosso Yingning ainda está lutando? Tenho certeza de que ele estava contando a eles sobre a vez que eu o visitei em sua consciência. Yingning te visitou. Ele tocou seu peito e disse que confia em você? Sinto como se ele estivesse contando coisas que eles não precisavam saber. Espera, vocês dois assistiram ao pôr do sol juntos. Ele está contando todos os detalhes. A habilidade que você usou para derrotar aquele demônio foi uma dádiva do Yingning. É isso mesmo? Ele falava tão alto que praticamente gritava, e toda a base provavelmente podia ouvi-lo. Esse porco. Não sei o motivo, mas as aventureiras começaram a se reunir ao redor de Kim Il-sung, e por alguma razão, suas histórias aumentaram o moral das aventureiras. Seu ardor para salvar o cardeal honorário, Lei Ki-leong, a todo custo se espalhou rapidamente por toda a base. Regressor Instruction capítulo 509, orientador Lei Ki-leong, a quarta base foi evacuada. Bom trabalho. A sétima base também foi evacuada. Ah! Vocês todos fizeram um bom trabalho. Nós não fizemos nada. É tudo graças a você, orientador Lei Ki-leong. Não recebemos reconhecimento do continente, então fomos tratados como demônios de baixo escalão, mas graças a esse incidente, não apenas deixamos uma forte impressão nos humanos, mas também conseguimos alcançar ótimos resultados. Consegui mais méritos com esse único incidente do que todos os méritos que acumulei durante toda a minha vida. Estou realmente aliviado por ter conseguido fazer algo antes de voltar para o inferno. Ah! E tudo graças à sua ajuda. Você está me deixando embaraçado. Não é muito, mas... Ah! Por favor, aceite meus sentimentos. Espere, não há necessidade. Não, são meus sentimentos por você. Por favor, aceite. Você não precisa fazer isso. Não fiz isso esperando algo em troca. Ei! Apenas aceite, orientador Lei Ki-leong. Bem, já que você diz... não tenho escolha a não ser aceitar. Obrigado. Não consegui conter meu sorriso. Sim, estou acumulando toneladas de recursos, mas a situação em si é divertida. A série de vitórias que ouvia nos relatórios me fez sorrir. Hoje, as bases 4 e 7 seguiram o roteiro e foram evacuadas com sucesso. Ontem, as bases 3 e 19 evacuaram com segurança, e ouvi a notícia de que todas as evacuações foram bem-sucedidas. Quero dançar de alegria. O ditado estava certo, o ditado de que o maior inimigo é o aliado mais estúpido está certo. Os radicais perderam a motivação quando Donovan morreu, então o projeto começou a andar sem problemas. Como um caminhão de 8 toneladas com freios quebrados, a Legião avançou pelos pontos do enredo do projeto e teve sucesso, o que foi impressionante até os meus olhos. O tempo que passamos juntos foi curto, mas superamos várias crises juntos. Alguns demônios se destacaram, até mesmo aos meus olhos, e mostraram grande habilidade de atuação que aterrorizou os humanos. Tenho certeza de que o diálogo marcante, a 27ª Legião retornará, foi gravada nos corações de todos os humanos do continente. Os humanos provavelmente estavam pensando que tinham tido sucesso ao matar Donovan, mas a morte de Donovan foi apenas a maior baixa até agora no lado dos demônios. Na verdade, não teria havido mais baixas desde que o roteiro fosse seguido ao pé da letra. Claro, eles também poderiam usar a convocação reversa e voltar para o inferno após sofrer ferimentos graves.
Desde que conseguissem deixar suas marcas nos corações dos humanos, isso seria o fim do trabalho deles. Eles se divertiriam acumulando méritos sem o risco de morrer, desde que o roteiro fosse seguido. A humanidade venceu, mas ainda há muitas coisas que os deixavam preocupados. Daqui para frente, eles teriam que viver sabendo que os demônios que uma vez os encurralaram ainda estavam vivos, e os de mente fraca provavelmente sofreram trauma após a guerra. Não apenas a força principal de uma aliança entre muitas nações. Muitos outros exércitos estavam se movendo simultaneamente por toda a grande federação. Cada humano está acompanhando a crise em andamento através do holograma mágico, e a montanha-russa de emoções definitivamente garantia que os demônios ganhassem toneladas de méritos com sua performance. Todos os demônios na sala de situação estão sorrindo. Eles sabem que a infamiada 27ª Legião estava se espalhando como incêndio. É tão bom ver esses humanos felizes e ansiosos ao mesmo tempo. Eu realmente tomei a decisão certa de seguir Belial, orientador Lei Keylong. Ah! Estava preocupado que você não se sentiria satisfeito. Fico aliviado em ouvir isso. Os resultados falam por si. Uma vez que tenhamos voltado para o inferno e a distribuição de méritos estiver concluída, tenho certeza de que a 27ª Legião se tornará a 20ª, não, a 19ª Legião até lá. Será cool? Sim. É difícil quantificar o impacto que você causou, Sr. Lei Keylong. Até as outras legiões no inferno estão promovendo os flexíveis, moderados, dizendo que eles são ótimos exemplos. Os demônios de baixo e médio que ainda não encontraram seu lugar estão dizendo que trabalharão com você assim que você ascender ao inferno daqui a 2 milênios. O top 10 líderes também estão dizendo que gostariam de trabalhar com você. Isso é. Belial valoriza muito você, então provavelmente ainda não lhe disse isso. Ah, por favor, diga a ele que ele não precisa se preocupar. Eu já faço parte da 27ª Legião. Agradeço as ofertas dos outros líderes, mas, não importa o que ofereçam, escolherei continuar trabalhando com a 27ª Legião. Eu sabia. Não é fácil encontrar pessoas tão divertidas e animadas, acrescentei. Aprecio que você pense assim de nós. Ah, como está a situação na terceira base? Parece que eles vão evacuar ainda hoje. Então essa será a última. Não fiquem desapontados. Tenho certeza de que nos encontraremos novamente. Orientador. Eu gostaria de ficar aqui. Eu ficaria muito grato se todos vocês permanecessem aqui, mas vocês têm que voltar para o inferno. É ótimo ficar aqui e acumular mais méritos, mas este lugar é apenas um local de trabalho para todos vocês. Vocês ainda têm que levar as boas notícias para suas esposas, filhos e suas famílias, que definitivamente estão esperando por vocês no inferno. Ponto. Vocês também se tornarão menos eficientes se focarem demais no trabalho. Como vocês têm trabalhado duro, devem descansar por alguns séculos. Também tem coisas para cuidar em outras dimensões. Vou garantir que planejarei algo para convocar todos vocês novamente antes de eu ascender. Não esqueceremos de você, orientador Lei Keylong. Eu também. É. Eu tenho um pequeno pedido. O que é? É embaraçoso, mas gostaria do seu autógrafo. Você se importa? Não tenho certeza de como o meu autógrafo vai ajudar, mas já que é um pedido da senhorita Lily Milian, será um prazer atender. Respondi com um sorriso. Se você pudesse assinar aqui. Olhei para a mão dela e vi que ela segurava um livro de capa dura em condição impecável. Agora que penso nisso. Vi alguns demônios passando o tempo sozinhos, e aqueles que mais me chamaram a atenção foram os demônios segurando o mesmo livro que Lily Milian. Não esperava que os demônios também gostassem de livros, mas já não me surpreende. Sua cultura não era tão diferente dos humanos, então não seria estranho se eles também tivessem livros best-sellers. O best-seller do inferno. Estou curioso. O título do livro chamou minha atenção. Levei um tempo para lê-lo porque ainda estou aprendendo a língua dos demônios, mas logo consegui ler o título do livro, Como o Lorde Pestilento e o Espadachim Gênio Amam. O título soou familiar por algum motivo. Esse tipo de título é tendência nos dias de hoje. Parece que a tendência aqui também é a tendência no inferno. Um espadachim gênio é um arquétipo típico e clichê. É um pouco engraçado ver demônios lendo um livro que retrata o amor, mas é altamente provável que seja um tipo diferente de amor. Fiquei surpreso ao ver o nome da minha classe no título, mas deve ser uma coincidência.
Afinal, apenas Lonoveira, Rimura e alguns altos sacerdotes sabem da minha classe. Fora que é impossível escrever um best-seller em um curto período de tempo. Portanto, é definitivamente mera coincidência. Assenti e levantei minha caneta. Ah, aqui também há um livro com um título semelhante. Claro, eu realmente não li esse livro, mas é interessante como esse livro em sua mãos tem um título semelhante a um livro best-seller aqui. Ah, bem. Você já ouviu falar? Você está se referindo ao Genlove? Ao Genlove? Como o alquimista e o espadachim gênio amam. Porque ela está sendo séria de repente. Lili Miriam franziu a testa. Ela parece não gostar de alguma coisa. Não tenho certeza, mas também sinto que ativei algo dentro dela. De fato, é um livro que os humanos escreveram, e sua qualidade é extremamente baixa. Era chato por causa dos clichês. Clichês não são necessariamente ruins, mas precisam ser usados corretamente. A escrita era ruim, e o autor colocou muito esforço em enfatizar emoções inúteis. No geral, foi um livro realmente chato. Aquela cena também não foi tão impactante quanto esperava. Que cena? Eu entendo que o espadachim gênio valoriza o alquimista, mas um livro carente nunca pode se tornar popular. Simplificando, não é nada estimulante. É lixo. Ela é uma crítica ou algo do tipo. A isca elemento atrativo, estava lá, mas eles não fizeram nada a respeito. A isca não foi nada empolgante. Seria extremamente rude comparar aquele livro com o livro que estou segurando agora. Ah, peço desculpas. Eu sinto muito. Ouvi dizer que um tradutor está se esforçando para traduzir esse livro para a língua comum dos humanos. Tenho certeza de que este livro será ótimo material de aprendizado para os humanos estúpidos daqui. Eles definitivamente vão perceber o quanto Algenlove é lixo. Eu realmente adoraria ser convocada de volta aqui. Estou divagando. Peço desculpas por ter me empolgado. Sinto muito, orientador Lei Long. Não, está tudo bem. É bom que você tenha algo pelo qual é tão apaixonada. Onde devo? Ah, por favor, assine logo abaixo do título. Se você puder escrever, para minha adorável Lili Marian. Claro. Este será meu presente para minha filha. Muito obrigada, Sr. Lei Long. Sem problemas. Ah, não foi nada. Obrigado por seu trabalho duro, senhorita Lili Marian. Jamais esquecerei esse favor, orientador Lei Long. Vou indo agora. Estou ansioso pelo nosso próximo encontro. Respondi. Eu também. Certamente continuarei a observar você do inferno. Espero que tudo dê certo para você aqui. Lili Miriam sorriu radiantemente enquanto sua figura se transformava em inúmeros cristais de luz. As coisas ficaram um pouco quentes por causa de sua repentina crítica ao livro, mas apreciei suas últimas palavras antes de voltar para o inferno. Tenho que terminar e se ter sucesso. Sim, eu tenho que. O processo foi ótimo e bem-sucedido, mas seria sem sentido se o final fosse um desastre. Não posso fazer uma crítica adequada porque sou um dos personagens desse arco, em vez de um leitor, mas tenho certeza que os vencedores teriam um bom final. Estou sob muita pressão também. Conquistei a confiança de muitos demônios, mas se eu falhar em concluir isso, então muitos deles perderiam a confiança em mim. Meus ombros de repente pareceram pesados quando percebi que preciso criar um desfecho que satisfizesse tanto o continente quanto os demônios no inferno. Sinceramente, já havia desistido da ideia de lutar contra Kim Sung, mas não consigo pensar em um desfecho melhor. Pensei muito e por muito tempo, mas o confronto de Doon Ki-leong e Sung da Luz para encerrar tudo seria o melhor desfecho que aumentaria ainda mais o valor e a qualidade de todo o projeto. Merda, preciso encontrar um jeito. Posso pedir emprestados os poderes de Belial, mas não seria tão útil porque minha classe atual, Lorde Pestilento, não é tão poderosa. Pensei em ter um demônio como vanguarda para me proteger enquanto lançava feitiços de trás, mas não seria tão impactante e legal quanto lutar contra Kim Sung mano a mano. Pensei em convocar uma besta, mas também não gostei da ideia. Enquanto pensava freneticamente em uma maneira de criar um desfecho mais impressionante, de repente me lembrei de uma convocação. Rapidamente me recompuse. Mesmo sem ter certeza se conseguirei, decidi abrir o canal de comunicação. Olá, Você voltou a si. Onde? Como está se sentindo? Acho que é melhor nos encontrarmos e conversarmos antes de qualquer coisa,
senhorita de Elogia. Preciso do dragão negro não, do dragão pestilento, de Elogia. Regressor Instruction capítulo 510 Você. Apenas quão escória você pode ser? Nós nos cumprimentamos alegremente, mas nossa alegria durou apenas um instante. Quando finalmente descobriu o que estava acontecendo, de Elogia rugiu para mim. Ao ver sua expressão séria, hesitei um pouco, mas sei que tenho que ser confiante e firme. Afinal, o equilíbrio do continente estava em meus ombros. Você já sabe o que está acontecendo, então deve saber a minha resposta. Tudo isso começou por minha causa, mas é inegável que estou fazendo tudo isso pelo continente. Mas você foi longe demais ao soltar demônios no continente. Além disso, você ainda se colocou ao lado deles e os ajudou. Você enlouqueceu. Não precisa ficar brava, senhorita de Elogia. O que eu poderia ter feito? Não convoquei os demônios, e eles nunca me pediram para ficar aqui. Você está realmente me dizendo isso enquanto sabe de onde os demônios vieram em primeiro lugar? Não tente justificar suas ações. Isso me enoja. Não estou tentando justificar nada. Se Benigore, Elune e os outros deuses do continente estivessem sãos, você realmente acha que eu estaria aqui fazendo tudo isso? Esses demônios surgiram por causa daqueles deuses incompetentes. Então por que você está brava comigo? Deveria ficar brava com eles, não comigo. Ponto. Você já esqueceu que estou ajudando Benigu aqui? Tenho certeza de que as orações de seus devotos lhe renderam poder divino suficiente para pagar pelo menos um terço de sua dívida. Isso não é tudo. Quem você acha que é responsável por controlar esses demônios? Sério, por que está tentando me antagonizar aqui? Ponto. O continente pereceria se as coisas saíssem do controle, e Belial é quem está impedindo os radicais de realmente invadir o continente encontrando uma brecha no gerenciamento dos deuses. É também por causa de Belial que os radicais do inferno perderam influência. Isso. Como ousa me condenar de escória quando estive reprimindo os radicais apoiando os flexíveis moderados? Também tenho fornecido poder divino aos deuses incompetentes deste continente, e dei às pessoas do continente um caminho para se tornar ainda mais forte através das dificuldades e do crack. Você deveria estar completamente ciente. Deveria estar completamente ciente do fato de que tudo que venho fazendo é, no final, pelo continente, senhorita de Elogia. Ainda assim, o que você fez desta vez é imperdoável. Isso não está certo. Então o que eu deveria ter feito? Você realmente acredita que eu deveria ter resistido aos demônios com a humanidade? Você realmente acredita que não deveria ter trabalhado com eles? Nesse caso, então vamos. Vamos lutar contra eles agora mesmo. Não foi isso que eu quis dizer. Puxa. Sou eu quem tem trabalhado duro para manter o equilíbrio do continente. Pode-se dizer que estou fazendo o trabalho que você e os outros dragões deveriam estar fazendo. Não tenho certeza do que você tem feito desde que esse incidente começou. Honestamente, acho que essa é a maneira mais razoável. Se você tiver uma ideia melhor, sinta-se à vontade para me contar. Se eu gostar, a colocarei em prática imediatamente. Não estou dizendo isso porque tenho uma ideia. Estou apenas lhe dizendo minha opinião com base no quadro geral que estou vendo. E eu definitivamente agradeço por todas as coisas que você fez, mas, não importa o quanto eu pense, simplesmente não consigo entender. Você realmente acha que é possível permanecer justo enquanto tenta manter o equilíbrio do mundo? Inevitavelmente violará a ética e a moral, mas me diga, realmente acha que ser justo é mais importante do que o equilíbrio do continente? O processo não é lá muito ético, claro, mas é a maneira mais razoável de obter resultados. Não é? O continente estará pacífico novamente, mas as pessoas do continente nunca esquecerão o terror dos demônios, então elas trabalharão duro para se preparar para outra invasão dos demônios. Ou seja, será um mundo justo e equilibrado. Pense sobre, Totori estará vivendo nesse mundo. Basicamente, se ficarmos focando em cada detalhe, vai acabar com o clima do City. Ponto. Apenas pense nisso como lutar contra você mesma, ok? Mas, ainda assim, dragão pestilento é um pouco. Um pouco. Você está dizendo que sua imagem pessoal é mais importante que o continente. Você sempre foi esse tipo de dragão? Não. Isso. Não é isso. Tudo bem, então se prepare. Nossa atual torre está hibernando, então não precisamos nos preocupar com ela. Mas tudo será gravado.
A. Franzir a testa. T. Tudo bem. F. Farei o meu melhor. Lembre-se de parecer triste. Eu quero que você pareça realmente triste. Ok. Dialogia disse inexpressivamente. Ela parecia ter perdido tudo que era importante para ela. Eu não tinha certeza se poderia usá-la, mas ela concordou muito mais rápido do que eu esperava. Ela definitivamente não conseguia pensar em nada para dizer contra mim. Dialogia finalmente devia ter percebido que, embora não fosse o método mais justo, era o método mais razoável e eficiente para garantir que o continente voltasse ao seu estado original antes do advento de Benigore. Vai ficar tudo bem. Estou no controle dos demônios e tornando o continente ainda mais forte, ao mesmo tempo que forneço o poder divino a Benigore. Ou seja, é uma situação perfeitamente equilibrada, e precisava ser mantida a todo custo. Poderíamos ter revertido a situação contra os demônios, mas já é tarde demais. Tenho certeza de que Dialogia está ciente disso também, mas agora ela não pode fazer nada a respeito. Dialogia tremia em agonia. Ela gaguejava, mas sua atuação geral é decente. Suas habilidades de atuação são boas o suficiente para serem exibidas para todo o continente. Eu vou resistir. N não vai acontecer do jeito que você quer. Não importa o que. Interessante. Não posso acreditar que você ainda pode falar assim, mesmo depois de ter caído. Você deveria proteger o equilíbrio do continente, mas agora, você será uma inimiga do continente, seu dragão estúpido. Você deve acordar. Você é o humano que eu escolhi. Não caia na tentação. Seus amigos, as pessoas que você aprecia e as pessoas que apreciam você ainda estão esperando por você. Dialogia está esperando por você. Não ceda a eles. Eu sei melhor do que ninguém que você ainda está lutando internamente. Por favor. Você ainda está falando bobagens. O humano que você escolheu pereceu. Ele não está mais aqui. Você o escolheu arbitrariamente. Então desta vez, será minha vez. Dialogia, você renascerá como um membro do meu grupo. Eu acredito em você. Ponto. Eu acredito que um punhado de pureza ainda permanece em sua alma. Interessante. Eu posso ver em seus olhos. Eu posso perceber quando olho nesses seus olhos puros. Eles ainda são os mesmos olhos que vi quando te conheci. Você ainda está lutando. Tenho certeza. Pare com isso. Não quero ouvir mais bobagens de você. Levantei minha mão e uma energia negra devorou Dialogia. Claro, os efeitos visuais eram encenados, mas eram bem eficazes e convincentes. Suas escamas pretas e brilhantes se tornaram opacas, e seus olhos ficaram vidrados. O par característico de chifres de Dialogia se transformou em dois pedaços de ferro que continham uma energia extremamente repugnante, fazendo os chifres parecerem estar apodrecendo, e um líquido verde escuro começou a escorrer de sua boca. Apenas um olhar é o suficiente para qualquer um deduzir que ela havia se tornado um dragão pestilento. No geral, ela tem um visual chocante e impressionante. Fiquei tão feliz em ver seu novo visual que tive vontade de bater palmas. Roa! Corta! Uau, senhorita Dialogia. Parece que você tem um talento inesperado. Ah! Eu não esperava que você fosse tão boa nisso. Isso foi bom o suficiente? Sim. Se você quiser fazer mais, podemos filmar mais. Honestamente, estou realmente satisfeito, mas quem sabe? Talvez a próxima cena seja ainda melhor. Não. Se você está satisfeito, então acho que é melhor encerrarmos aqui. Quando ela voltou à sua forma humana, Dialogia parecia ter perdido tudo o que era importante para ela novamente. Ela parecia não estar exatamente insatisfeita com o que estava acontecendo. Pelo contrário, ela parecia envergonhada consigo mesma. É claro que eu entendo por que ela pensa dessa forma. Afinal, Dialogia nunca foi o tipo de pessoa a fazer algo assim. Ademais, ela também está preocupada que outros dragões pudessem vê-la na forma de um dragão pestilento. Não posso deixar de me sentir nervoso ao olhar para ela, pois ela realmente parece desolada. Eu não posso te usar com esse semblante. Ela parece um dragão pestilento, mas a tristeza em seu rosto não se encaixaria na próxima batalha entre ela e Kim Sung. Afinal, a vanguarda precisa ser determinado e forte para que a retaguarda pudesse se concentrar em apoiá-la. De qualquer forma, diga a eles para dispersar a energia de Belial em Averia. Se ela se aproximar mais da árvore do mundo,
Tenho medo de que a árvore do mundo esteja em perigo novamente. Como você mencionou, devo manter o equilíbrio do continente, então não posso simplesmente ficar parado e assistir, disse Geologia. Ah, bem, existe algum grande motivo por trás disso? Não, não é nada disso. Você não acha que será mais natural se nós agirmos mais ativamente? A humanidade está avançando com uma luz de esperança ao lado deles, mas eles perderam recentemente 18 de suas bases. Ou seja, eles estão tentando se recuperar. Nesse caso, temos que focar neles para que não haja dúvidas. Você está dizendo que, sim, os demônios estão visando Iveria, o que enfraquecerá a qualidade das tropas da Federação. Temos que adicionar essa parte ao roteiro. Dessa forma, os humanos acabarão perdendo suas bases apenas para afastar os demônios. Em outras palavras, os demônios poderão se retirar sem perder a face. Esse é realmente o único motivo? Sim, as apostas têm que permanecer altas. Quem teria medo dos demônios se eles continuarem perdendo? Você não acha que devemos deixar uma grande cicatriz no continente antes de finalizarmos as coisas? Espera, você realmente vai prejudicar a árvore do mundo? Ela perguntou em choque. Eu sou uma escória, sim, mas isso é demais. Que tipo de pensamentos demoníacos você está tendo? Você certamente sabe como ter ideias horríveis, seriamente. Ponto de Geologia não sabia o que dizer. Estou falando de Lindell. Lindell deve sofrer. Lindell. Sim. Tenho certeza de que Leigi está esperando por isso. Claro, ela não tem certeza porque lhe falta a informação. No entanto, dê uma olhada nas bases onde estão os demônios da 27ª Legião. Não tenho certeza do que está acontecendo. Olhe mais de perto e preste mais atenção às bases que estão sob supervisão da União Continental. Sob a suposição de que a 27ª Legião retome as bases 19, 21 e 32. Um caminho para Lindell se abrirá. Ela murmurou. Os humanos certamente terão dificuldade em manter todas essas bases agora, porque estão pensando que a 27ª Legião está indo em direção a Everia. Ou seja, eles não têm escolha a não ser retirar suas tropas das bases mencionadas. Então, você está pensando em conquistar essas bases e invadir Lindell logo depois, disse Geologia. Isso mesmo. Esse é o enredo do capítulo final. Em outras palavras, sim. Tirando um pequeno número de tropas que servirão de distração, a 27ª Legião seguirá em direção a Lindell. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.